Pessoal, então a gente sempre, quando vai começar o nosso projeto elétrico, tem que ter como base a planta baixa, tá? Por quê? Em primeiro lugar, você precisará da planta baixa. Isso é fundamental. Não existe projeto sem planta baixa. E nessa planta irão conter todas as medidas dos ambientes e vãos, e é a partir dessas informações que serão calculados o perímetro e a área de cada ambiente. E não se preocupe em conseguir essa planta. Ela é um documento básico da construção do imóvel. Então, se você vai estar elaborando ali seu projeto elétrico, tem que ser feito primeiro a planta baixa. Então, ou você ou o arquiteto que fez a planta baixa vai lhe passar. Sempre é bom pegar os projetos juntos, porque você faz a compatibilização dos projetos. Mas caso não ocorra isso, você consegue fazer tranquilamente, tá? Com base no perímetro e na área, é possível saber a quantidade mínima da iluminação, tomadas necessárias em cada cômodo. Já ao associar a área e perímetro com a finalidade do ambiente, é possível definir e prever cargas de tomadas que vão ser utilizadas ali. Por exemplo, em quartos, a carga da tomada vai ser diferente da cozinha. A gente sabe que na cozinha são aparelhos pesados, então a gente já vai ver uma diferença de cargas bem habituais ali nesses pontos. E essas cargas são o que define bem a parte de espessura do fio, é, também os conduítes que vão carregar o fio vão ter que ter uma dimensão maior. Tudo isso aí vai influenciar essa questão de área, do tipo do tipo do cômodo. Tudo isso aí é uma questão que faz diferença, tá, pessoal? Então não é só você saber saber a área, saber que fio usar, essas questões. É, tem todo um processo, tem toda uma determinação. Fica muito explícito quando a gente começa a analisar a NBR. É, a NBR vai funcionar ali de um modo a nos proporcionar como deve ser dimensionado de fato. Na NBR contém ali dizendo cada metro quadrado que utiliza, cada questão que utiliza. Então são coisas que a gente utilizando na hora de projetar, você estando com a NBR ali do lado, você consegue definir inúmeras coisas, inúmeras questões que facilitam ali na hora de projetar e de evitar erros. Conforme foi falado bastante até agora, é, é a parte da área e do perímetro que é determinado o número mínimo de lâmpadas, de interruptores e de tomadas. A partir dessas determinações, pode ser separados os circuitos. Esses devem ter a carga distribuídas entre si, de forma que fiquem equilibrados, em quantidade de carga parecida. A NBR 5410 aconselha que os circuitos sejam separados em circuitos de iluminação para tomadas de uso geral, as famosas TUG, e para tomadas de uso específicos, as famosas TUI. Então, pessoal, sempre que vocês forem ler um projeto elétrico ou elaborar, vocês vão ter que fazer essas separações, TUG e TUI. A tomada TUG, tomada específica de uso geral, elas, como o próprio nome diz, são de uso geral. Elas já são determinadas para aquelas pequenas utilizações, como um carregador de celular,
um videogame, um ferro de engomar roupa. São aparelhos que no nosso cotidiano são usados de forma geral, pode ser colocados ali em qualquer tomada que não vai ter problema. Já na questão do TUI, são aparelhos com certas particularidades. Aquecedores, ar-condicionados, algumas máquinas de lavar. Existem aparelhos específicos para ser utilizados com alguns objetivos. Algumas máquinas como maquita, como lixadeiras, como parafusadeiras, que precisa ali de um uso realmente específico, já vai ser determinada ali como TUI. Qual a diferença, Daniel? A diferença é provavelmente a corrente que passa nela, dimensão do fio, do condulete, tudo isso aí vai ser bem diferente da TUG e da TUI. Então a TUG é sempre esses padrões normais que a gente utiliza para uso geral ali na nossa residência. Já a TUI ela tem esse enfoque que é para o uso específico de cada material. Então o nome já diz muito a respeito do que cada uma faz, tá? A previsão de carga ela se baseia na análise de cada ambiente e nas necessidades das pessoas que utilizarão o espaço. Por exemplo, se o quarto será usado como um escritório ou será utilizado por duas pessoas, as necessidades serão diferentes. O ideal é que o projeto atenda às duas hipóteses. Porém, em situações em que a destinação do ambiente e a distribuição dos móveis já estão definidas, é possível fazer uma previsão ainda mais fiel e realista. Por exemplo, em uma cozinha, é importante prever que serão utilizados alguns equipamentos como geladeira, máquina de lavar louça, liquidificador, batedeira, micro-ondas. Esses equipamentos bem conhecidos, assim como os locais que serão colocados eles. Para que o espaço seja funcional, é preciso prever os locais e todas as potências desses aparelhos, a fim de definir as necessidades de cargas dos ambientes. A partir desta previsão de potência e cargas, podem ser realizados os cálculos necessários para obter outras informações, tais como bitola de condulete, eletrodutos. Contudo, é preciso definir a quantidade de pontos de iluminação e de tomada também antes. Porque no condulete, nos eletrodutos, vai passar tanto as instalações elétricas voltadas para as tomadas como para a iluminação. Então, o eletroduto ali tem que ser dimensionado de acordo com essas especificações técnicas calculadas. Após definir a quantidade de tomadas de iluminação e de interruptores, você precisa distribuí-los pelo ambiente. A NBR 5410 indica alguns valores para realizar essa distribuição. Quanto à iluminação, em cômodo com área inferior a 6 metros quadrados, deve ser preditidas cargas de pelo menos 100 volts. Já nos que têm área superior a 6 metros, deve ser preditada uma carga mínima de 100 volts para os primeiros 6 metros quadrados. Contudo, a cada aumento de 4 metros quadrados, deve ser somado mais 60 volts. Quanto às tomadas, cômodos com áreas menor que 6 metros quadrados devem ter no mínimo uma tomada com 100 volts e cômodos com área maior que 6 metros quadrados devem ter pelo menos uma tomada de 100 volts e a cada 5 metros
a cada 5 metros, ou fração de perímetro. Essas tomadas elas devem ser distribuídas de forma mais uniforme possível. Então essa uniformidade aí vocês vão ter que analisar. Por exemplo, numa parede de 4 metros, você colocar ali uniformemente a distribuição deles, para não ficar uma mais próxima que a outra ou uma sobre outra. Os banheiros eles devem ter uma tomada de 600 volts próximo ao lavatório. Já em copa, cozinha e áreas de serviço, deve haver no mínimo uma tomada a cada 3,5 metros ou fração de perímetro. Também é, também é necessário haver pelo menos uma tomada acima das bancadas. E para as 3 primeiras tomadas, devem ser atribuídas cargas de 600 volts. Já para as demais, podem ser atribuídas apenas 100. Essas de 600 volts, elas vão ser mais utilizadas por conta do consumo do freezer ou de geladeiras, máquinas de lavar roupa ou de lavar louça. Ainda falando sobre tomadas, quando se trata de subsolo, garagem, varandas e halls, deve-se colocar no mínimo uma tomada de 100 volts, sendo que a quantidade não será relacionada com o perímetro do ambiente. Então, aí vai por uma necessidade. Tem que ter no mínimo uma. Porém, se você que está dimensionando, se você que está projetando, você achar que se faz necessário mais, você pode sim colocar, como por exemplo, na sua garagem, você acha necessário colocar 2, 3 tomadas ali, porque pode ser uma para carregar o carro, ou então para fazer a lavagem do carro e colocar um aparelho para carregar. Então aí vai muito da necessidade, tá? Após essa etapa, pode ser traçados os eletrodutos que vão conectar as tomadas, interruptores e iluminações que interligam determinado circuito aos outros circuitos e posteriormente ao quadro de distribuição. Esses eletrodutos podem passar pelo piso, pelo teto e pela parede, e não deve ocorrer sobreposições. Também é importante que estejam presentes a quantidade adequada para que os condutores não fiquem acumulados e ocorram sobreaquecimento. Aí é um caso muito interessante esse ponto, porque normalmente o pessoal não faz nem ideia que o eletroduto tem que ter um espaço livre. Não pode se sobrecarregar de fios. O pessoal ali pensa que realmente encher ali de fio até ele ficar todo completo. Só que não é. No eletroduto, cada eletroduto tem uma ocupação ali de volume. Então a gente tem que analisar primeiro o tipo do eletroduto que a gente está usando, a especificação ali nele de quanto de volume está sendo utilizado, para a gente poder saber quanto é que vai poder colocar ali nele. Então isso é uma questão bem interessante de se olhar. O diagrama é a forma que descreve as instalações elétricas em forma de símbolos. Após a definição dos circuitos e eletrodutos, é importante a representação do diagrama unifamiliar em cada circuito e ligação. O diagrama unifamiliar ele indica quais condutores estão passando por cada região do circuito, ou seja, se é fase, se é neutro, se é terra ou retorno. Para cada tipo de ligação está presente determinado tipo de condutores. Então aí é lógico, cada um vai ter a sua especificação. Aqui a gente vê o quadrinho demonstrando o que cada simbologia significa. Então esse quadrinho aí é bem usual, ele já é um padrão
seguindo pela ABNT, mas também tem as formas usuais de se utilizar, certo? Perdão, pessoal. Além desse diagrama unifamiliar, também existe o multifamiliar, que ele também é um pouco mais complexo e pouco usado, pois faz uma descrição mais minuciosa da instalação e é desenhado em 3D. O diagrama funcional ele refere-se apenas à parte de instalações elétricas e não demonstra com exatidão essas posições, medidas e percurso de componentes, no caso. Este diagrama trifilar, usado em sistemas e máquinas trifásicas, demonstra cada uma das 3 fases e o mais parecido com o unifamiliar. Então a gente sempre tem circuito que sobe, circuito que desce, tomada de luz de parede, tomada de luz. Aqui já é uma continuação, tomada de força, interruptor de uma seção, 2, 3, three-way, four-way, tem tudo. Cigarra, campainha, saída de telefone, motores. A gente vê que é um negócio bem complexo, é um negócio bem carregado mesmo. Contém muitas informações, muito detalhado. É muito utilizado na hora do desenho, facilita de uma maneira que qualquer pessoa vai conseguir ler no Brasil. Então fica muito interessante por conta disso. As especificações dos condutores e eletrodutos também são definidas pelo projetista durante a elaboração do projeto. Essa especificação leva em conta as cargas e, consequentemente, a corrente calculada para cada uma das atividades de condutores agrupados em um mesmo eletroduto. A menor bitola exigida por norma tem área de 1,5 mm² para condutores de iluminação e de 2,5 mm² para condutores em tomadas. A norma também define que esses condutores devem ocupar no máximo 40% da área interna de um eletroduto. Então, se você tem ali o condutor com a espessura, um diâmetro ali muito grande, e você vai fazer necessário passar por dentro dos condutores, você vai ter que calcular o volume dele para ver se não excede os 40% do eletroduto. Caso isso aconteça, você vai ter que aumentar o seu eletroduto. Certo, pessoal? São coisas bem básicas que o pessoal acaba perdendo noção e acaba fazendo de forma errada. Quais são os erros mais comuns nessa parte elétrica? Alguns são muito frequentes e podem interferir no resultado final de todas as instalações elétricas residenciais. Tendo conhecimento das falhas, você consegue evitar que problemas como esses aconteçam. Então eu vou começar a falar alguns problemas para vocês que são bem usuais, são problemas conhecidos, são problemas bem práticos que acontecem no dia a dia de diversos trabalhadores da área. Um dos principais é sobrecargas de disjuntores. O ideal é que seja instalado um disjuntor para cada circuito e um disjuntor geral no quadro de distribuição, que é aquele que fica na frente da residência, certo? Para que não ocorra sobrecarga em nenhum deles. Quando muitas cargas estão acionadas ao mesmo disjuntor, há possibilidade de ocorrência de sobrecarga e curto-circuito que podem gerar incêndios e queima de aparelhos elétricos. Essa sobrecarga de disjuntor é muito conhecida pelo pessoal que acaba excedendo no banho. Quando você está tomando banho e sua instalação elétrica foi mal projetada, o condutor, que é o fio, acaba se sobrecarregando e disparando o disjuntor. Acho que muitas pessoas já tiveram no banho ali demorado, acabou aquecendo demais e do nada parou. Desliga toda a energia da casa. Esse sistema é de segurança a fim de evitar incêndios, tá, pessoal?